Os aplausos ecoaram pela sala de reuniões com paredes de vidro, um som que para Miguel era tão familiar quanto o próprio nome. Ele sorriu, um sorriso polido e confiante que tinha praticado até à perfeição, e apertou a mão do investidor principal. O seu fato italiano, de um cinzento carvão impecável, assentava-lhe como uma segunda pele. No topo do edifício mais alto de Lisboa, com a cidade a seus pés, Miguel sentia-se invencível. Era o arquiteto do momento, o homem que transformava betão e vidro em ouro. Um projeto brilhante, Miguel. Absolutamente brilhante, disse o homem mais velho, os olhos a brilhar de admiração e cifras. Obrigado, Sr. Bastos. É o resultado de uma equipa fantástica, respondeu ele, humilde na vitória. Enquanto os restantes membros da sua equipa trocavam cumprimentos e sorrisos de alívio, Miguel sentiu o seu telemóvel a vibrar discretamente no bolso interno do casaco. Um simples zumbido. Um pequeno tremor contra o seu peito. Ignorou. Nada poderia estragar aquele momento. 20 minutos depois, estava de volta ao seu santuário privado. O seu escritório era o epítome do minimalismo, uma secretária de madeira escura, uma cadeira ergonómica e uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista panorâmica sobre o Rio Tejo. O sucesso tinha um cheiro, pensou ele, um cheiro a café caro e a ar-condicionado filtrado. Mas por baixo de tudo isso havia sempre um vazio, um silêncio que nem o maior dos sucessos conseguia preencher. Sentou-se e finalmente tirou o telemóvel. Um e-mail. Nenhum nome no remetente, apenas anónimo. O assunto estava em branco. Uma pontada de curiosidade, talvez um pouco de irritação, fê-lo abrir o e-mail no ecrã do seu computador. Não havia texto, apenas um ficheiro de imagem. Clicou. A imagem carregou lentamente, linha por linha, como se a própria internet hesitasse em revelar o seu conteúdo. Primeiro, um par de sapatos de desporto gastos. Depois, umas calças de ganga com um rasgão no joelho. Um t-shirt de uma banda de rock antiga. E finalmente, o rosto. O ar abandonou os pulmões de Miguel de uma só vez, como se tivesse levado um soco no estômago. Na fotografia, um rapaz de talvez 8 ou 9 anos olhava para a câmara com um meio sorriso travesso. Tinha o cabelo escuro e ondulado de Miguel. Tinha os olhos castanhos e intensos de Miguel. Tinha o pequeno sinal exatamente no mesmo sítio, logo acima da sobrancelha direita, que a sua mãe costumava beijar quando ele era criança. Era ele. Era uma cópia perfeita, um eco impossível do seu próprio passado. O seu coração começou a bater descontroladamente, um tambor selvagem no silêncio do escritório. As suas mãos tremiam enquanto ele agarrava o rato para fazer zoom. Não havia dúvida. Era como olhar para uma fotografia sua, tirada há quase 30 anos. Por baixo da imagem, uma única linha de texto, curta e fria como a lâmina de uma faca. O passado nunca morre. De repente, ele não estava mais no seu escritório luxuoso. Estava de volta a uma rua estreita e úmida de Alfama, com o cheiro a sardinha assada e a roupa lavada no ar. A chuva fina caía, colando o cabelo dela ao rosto. Isabel. O nome atingiu com a força de uma onda. Ele conseguia ver os seus olhos, grandes e cheios de uma dor que ele próprio tinha colocado lá. Acabou, Belle, a sua própria voz, mais nova, mais cobarde, ecoa na sua mente. Não podemos continuar. Ele não se lembrava do que ela tinha dito. Só se lembrava do silêncio dela, um silêncio que gritava mais alto do que qualquer acusação. E do modo como ela se virou e se afastou, desaparecendo na névoa de Lisboa, levando consigo uma parte dele que ele nunca conseguiu recuperar. O som do seu próprio respirar ofegante trouxe-o de volta ao presente. 8 anos. Tinham passado 8 anos. 8 anos de trabalho incansável, de festas vazias, de mulheres cujos nomes ele mal se lembrava. 8 anos a construir uma fortaleza à volta do seu coração, uma fortaleza que uma única fotografia acabara de demolir. Ele é meu filho? A pergunta era um sussurro aterrorizado na sua mente. Isabel, ela nunca lhe dissera nada. Teria ela escondido um filho dele durante 8 anos? Ou seria apenas uma coincidência cruel?
Uma brincadeira de mau gosto? Não. Aquele rosto. Aquele sinal. Não era coincidência. Um pânico gelado começou a subir pela sua espinha. Ele levantou-se, andando de um lado para o outro no escritório, a sua calma profissional completamente desfeita. A vista de Lisboa, que momentos antes era um símbolo do seu poder, agora parecia zombar dele, uma cidade cheia de segredos que ele tinha tentado enterrar. Ele tinha de saber. Com as mãos ainda a tremer, pegou no telemóvel. Percorreu os seus contactos, passando por nomes de clientes, de colegas, de mulheres que lhe tinham deixado número em bares. Encontrou o nome que procurava, Sérgio, investigador. Um contacto que ele esperava nunca ter de usar. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz rouca atender. Sérgio. Sérgio, é o Miguel. Miguel Álvares, disse ele, a sua própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Senhor Álvares. Que surpresa! Pensei que só construía prédios, não que precisava de os investigar. Miguel ignorou a piada. Preciso que encontres alguém para mim. É urgente. Diga-me o nome. Ele hesitou por uma fração de segundo. Dizer o nome dela em voz alta parecia uma traição, uma profanação de uma memória sagrada e dolorosa. Isabel? Isabel Moreira. A última vez que a vi, ela vivia em Alfama. Há 8 anos. Houve um momento de silêncio do outro lado. 8 anos é muito tempo, Sr. Álvares. Mas vou ver o que consigo fazer. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Miguel. Ele não conseguiu trabalhar. Não conseguiu comer. Apenas ficou ali, sentada à sua secretária, a olhar para o rosto do rapaz no ecrã, sentindo o peso de cada um dos 8 anos a esmagá-lo. O sol já se tinha posto, e as luzes da cidade começavam a piscar como diamantes espalhados por veludo preto, quando o telemóvel tocou novamente. O nome Sérgio brilhou no ecrã. Miguel atendeu no primeiro toque, o coração na boca. Então, perguntou ele, tentando manter a voz firme. Senhor Miguel, encontrei-a, disse o investigador, a sua voz calma e profissional. Ela não foi longe. Está a cantar fado numa pequena casa de fados, aqui mesmo em Alfama. Chama-se Alma Perdida. Miguel fechou os olhos, um misto de alívio e terror a percorrer-lhe o corpo. Isabel. A cantar fado. A sua voz, a sua alma, exposta para estranhos. E? Continuou o investigador e Miguel sentiu uma pausa deliberada, carregada de significado. Ela não está sozinha. O nome do lugar era uma facada no coração. Alma Perdida. Miguel não sabia se era uma cruel ironia ou um grito silencioso que Isabel lançava ao mundo todas as noites. Ele pagou ao taxista e saiu para o ar fresco da noite de Alfama. As ruas estreitas e sinuosas, pavimentadas com calçada portuguesa, eram as mesmas que ele percorrera tantas vezes com ela, de mãos dadas, sentindo-se o dono do mundo porque era o dono do coração dela. Agora sentia-se um intruso, um fantasma a assombrar o seu próprio passado. A música chegava-lhe aos ouvidos antes mesmo de ele encontrar a porta. Uma melodia de guitarra portuguesa, melancólica e profunda, seguida por uma voz. A voz dela. Mais madura, talvez um pouco mais rouca, mas inconfundivelmente a voz de Isabel. Era como se um fio invisível o puxasse, arrastando-o para dentro. A casa de fados era pequena, íntima e mal iluminada. O ar estava impregnado com o cheiro a vinho tinto e a nostalgia. As mesas estavam cheias de turistas e locais, todos em silêncio, cativados pela figura no pequeno palco. E lá estava ela. Envolta num chale preto, de pé ao lado do guitarrista, com os olhos fechados. O seu cabelo escuro estava mais comprido, caindo em ondas suaves sobre os ombros. O seu rosto, iluminado por um único foco de luz, parecia esculpido em mágoa e orgulho. Ela cantava sobre um amor perdido, sobre um navio que partiu e nunca mais voltou. Cada palavra era uma agulha que se enterrava na pele de Miguel. Ele encontrou uma mesa vazia no canto mais escuro e sentou-se, incapaz de desviar o olhar.
Ela não o viu. Para ela e para todos os outros na sala, ele era apenas mais uma sombra na escuridão. Ele sentia-se a sufocar. A beleza trágica da sua voz, a honestidade da sua dor, era tudo culpa dele. Ele tinha sido navio que partira. Ele tinha-a deixado no cais, com o coração partido, e agora ela transformara essa dor em arte. Uma arte que o acusava sem pronunciar o seu nome. Quando a canção terminou, o silêncio pesado foi quebrado por aplausos emocionados. Isabel abriu os olhos, agradeceu com um aceno de cabeça quase imperceptível e desapareceu por uma cortina de veludo atrás do palco. Miguel sentiu um impulso de se levantar, de ir atrás dela, mas os seus pés pareciam presos ao chão. O que é que ele diria? Olá, desculpa por ter destruído a tua vida há 8 anos. A propósito, vi uma fotografia. Ele pediu um copo de vinho que não tencionava beber apenas para ter alguém que segurar. Precisava de tempo para pensar, para criar um plano. Mas o destino, ou talvez o seu próprio desespero, tinha outras ideias. A cortina de veludo abriu-se novamente. Isabel saiu, mas não estava sozinha. Pela mão, ela trazia um rapaz. O rapaz da fotografia. O coração de Miguel parou. O copo de vinho tremeu na sua mão. Vê-lo em pessoa era 1000 vezes mais avassalador. O cabelo ondulado, a forma como inclinava a cabeça, o sorriso tímido que deu à mãe. Era a sua imagem espelhada, um fantasma vivo da sua própria infância. O ar tornou-se rarefeito. O ruído da sala desapareceu. Só existiam eles os três naquele universo. Ele tinha de se mexer. Agora. Se os deixasse sair, talvez perdesse a coragem para sempre. Ele levantou-se, as pernas a tremer, e caminhou na direção deles. Cada passo era uma batalha contra o medo e a culpa. Ela viu quando ele estava a poucos metros de distância. A sua expressão mudou instantaneamente. O calor maternal que dirigia ao filho congelou, transformando-se numa máscara de gelo. Surpresa, choque e depois, uma frieza cortante. Isabel, disse ele, a sua voz um sussurro rouco. Ela parou, puxando o filho instintivamente para mais perto, quase para trás dela, num gesto protetor. O que é que estás aqui a fazer? A sua voz era baixa, desprovida de qualquer emoção. Eu precisava de te ver. Os seus olhos desviaram-se para o rapaz, que olhava para ele com uma curiosidade infantil e inocente. A semelhança era tão dolorosa que lhe cortava a respiração. Isabel seguiu o seu olhar e a sua postura tornou-se ainda mais rígida. Acho que já viste o suficiente. Vai-te embora, Miguel. Não posso, ele implorou, dando mais um passo. Apontou discretamente para o rapaz, a sua mão a tremer. Ele é meu filho? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada com o peso de 8 anos de silêncio. Isabel olhou para ele e, por um segundo, Miguel viu uma fenda na sua armadura de gelo. Um brilho de pânico, de vulnerabilidade. Mas desapareceu tão depressa como surgiu, substituído por um desprezo gélido. Ela soltou uma pequena risada, um som oco e sem alegria. Você está louco. Vá embora. Ela agarrou na mão do filho com mais força e começou a andar, passando por ele como se ele fosse um estranho importuná-la na rua. A rejeição foi tão absoluta, tão fria, que Miguel sentiu-se fisicamente a cambalear. Foi então que uma figura alta e robusta saiu da mesma cortina de veludo. Era Afonso, o irmão mais velho de Isabel. Miguel lembrava-se dele, um homem quieto mas com um olhar que nunca gostara de Miguel. Agora, esse olhar não era de desconfiança, mas de puro ódio. Ele parou ao lado de Isabel, colocando um braço protetor à volta dela e do sobrinho. Ouviste o que ela disse, rosnou Afonso, a sua voz baixa e ameaçadora. Miguel olhou para ele, sentindo a sua própria frustração a transformar-se em raiva. Isto não é da tua conta, Afonso. Tudo o que diz respeito a ela e ao Tiago é da minha conta, respondeu Afonso, o seu peito a inchar. Especialmente quando se trata de ti. O nome. Tiago. O nome do seu filho. Miguel sentiu uma nova onda de dor.
Afonso deu um passo em frente, diminuindo a distância entre eles. O seu corpo bloqueava completamente a visão de Isabel e Tiago, como uma muralha humana. Ele baixou a voz para que apenas Miguel pudesse ouvir cada palavra um soco. Fica longe dela. Da última vez, tu quase a destruíste. Não vai haver uma segunda. A voz de Afonso era um escudo, mas por trás dele, Isabel tremia. Ela agarrava a pequena mão de Tiago com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. O seu coração batia descontroladamente contra as suas costelas, um pássaro enjaulado a tentar escapar. Vê-lo ali, parado a poucos metros, era como se um fantasma tivesse ganhado carne e osso. O mesmo rosto, apenas marcado com linhas de cansaço e um sucesso que ela só podia imaginar. O mesmo olhar intenso que, em tempos, a fizera sentir-se a única mulher no mundo e que, mais tarde, a despedaçara. Ela ouviu o rosnar protetor de Afonso e sentiu um misto de gratidão e pânico. Queria fugir, correr para a segurança do seu pequeno apartamento e trancar a porta, fingindo que aquela noite nunca tinha acontecido. Puxou suavemente o braço do irmão. Afonso, vamos embora. Por favor, sussurrou ela, a sua voz frágil pela primeira vez naquela noite. Afonso lançou um último olhar de aviso a Miguel, um olhar que prometia violência antes de se virar. Ele passou um braço pelos ombros dela, guiando-a, a ela e a Tiago, para a saída dos fundos, para longe dos olhos curiosos que começavam a virar-se na direção deles. Assim que o ar frio da noite lhes bateu no rosto, Isabel finalmente respirou fundo, mas o ar parecia não chegar aos seus pulmões. As suas pernas fraquejaram. Afonso amparou-a. Ele não te tocou, pois não? Aquele desgraçado. Não, interrompeu ela, endireitando-se, forçando a sua coluna a ficar reta, o seu orgulho a regressar. Estou bem. Mas não estava. Estava tudo menos bem. A fortaleza que construíra à volta do seu coração durante 8 anos, tijolo a tijolo, com noites sem dormir, fraldas para trocar e canções de embalar sussurradas, tinha acabado de ser abalada até aos alicerces. O caminho para casa foi silencioso. Tiago, sentindo a tensão, estava invulgarmente quieto. Quando chegaram ao seu modesto apartamento em Alfama, ela despiu o casaco de Tiago, preparou-lhe um copo de leite quente e pô-lo na cama, tudo em piloto automático. Cantou-lhe a sua canção de embalar preferida, mas a sua mente estava longe, de volta àquela casa de fados, de volta àquele confronto. Depois de Tiago adormecer, ela foi para a sala, onde Afonso esperava, sentado no pequeno sofá, a sua expressão sombria. Ela afundou-se numa cadeira, finalmente deixando seu corpo ceder. As lágrimas que segurara com tanta força começaram a queimar-lhe os olhos. Como é que ele me encontrou, Afonso? Como? Afonso abanou a cabeça. Gente como ele tem dinheiro. E dinheiro compra tudo. Até o passado. Ele inclinou-se para a frente, a sua voz dura, mas cheia de uma preocupação genuína. Eu avisei-te, Belle. Eu avisei-te que homens como ele só trazem dor. Ele usou-te e descartou-te quando já não lhe convinha. O que é que ele quer agora? Ele viu Tiago, disse ela, a voz a falhar. Ele perguntou-se. Ela não conseguia terminar a frase. Dizer as palavras em voz alta torná-las-ia demasiado reais. A mandíbula de Afonso contraiu-se. E o que é que tu disseste? Eu disse que ele estava louco. Eu neguei. Bom, disse ele, com uma firmeza assustadora. É isso que tens de continuar a fazer. Ele não tem direitos nenhuns. Ele não esteve aqui quando tu passaste noites a vomitar, sozinha e assustada. Ele não esteve aqui quando o Tiago teve a primeira febre. Ele não esteve aqui para nada. Ele não é pai. É apenas um dador de esperma com uma conta bancária recheada. Cada palavra dele era verdade. E cada palavra doía. Isabel lembrou-se daquele dia, semanas depois de Miguel a ter deixado. O enjoo matinal que ela pensava ser do desgosto. A visita ao médico. As 2 palavras que mudaram a sua vida para sempre. Está grávida.
Ela sentara-se no seu pequeno quarto, sozinha, com a notícia a ecoar na sua mente. A sua primeira reação foi querer ligar-lhe, mas o seu orgulho ferido não o permitiu. Como poderia ela ligar ao homem que a considerara um erro, um desvio na sua estrada para o sucesso, para lhe dar a notícia de que esse erro iria durar uma vida inteira? Ela escolheu o silêncio. Escolheu o seu filho. Na manhã seguinte, a exaustão pesava sobre ela, mas a rotina de mãe solteira não permitia descanso. Levou Tiago à escola, o coração apertado no peito a cada passo. E então ela viu. Do outro lado da rua, encostado a um carro caro que não pertencia àquele bairro, estava Miguel. Ele não tentou aproximar-se. Apenas observava, os olhos fixos em Tiago, que corria para o portão da escola com os seus amigos. Havia uma expressão no rosto de Miguel que ela nunca tinha visto antes, uma mistura de espanto e uma dor profunda, quase infantil. A raiva tomou conta dela, uma raiva pura e protetora. Como é que ele se atrevia? Como é que ele se atrevia a invadir o seu mundo seguro, a olhar para o seu filho como se tivesse algum direito sobre ele? Ela atravessou a rua, os seus passos rápidos e decididos. "O que é que estás a fazer aqui?", sibilou ela, parando à frente dele. Miguel pareceu sobressaltado, como se tivesse sido apanhado a fazer algo de errado. "Isabel, Eu disse-te para ficares longe", interrompeu ela, a sua voz baixa mas a tremer de fúria. "Isto é uma escola. O meu filho está aqui. Não tens o direito de o observar como se ele fosse uma curiosidade. Desaparece da minha vida. Se não o fizeres, eu chamo a polícia." Miguel não discutiu. Não se defendeu. Apenas olhou para ela e a dor no seu rosto intensificou-se. "Eu só queria..." "Eu não quero saber do que tu querias", cortou ela. "Tu perdeste esse direito há 8 anos. Ele engoliu em seco, um aceno quase imperceptível de cabeça. Sem outra palavra, ele virou-lhe as costas, entrou no carro e afastou-se, deixando-a a tremer no meio do passeio. Ela observou o carro desaparecer ao virar da esquina, sentindo um triunfo amargo que rapidamente se dissolveu, deixando para trás apenas um vazio doloroso. Naquela noite, enquanto aconchegava Tiago na cama, o seu filho virou-se para ela, os seus grandes olhos castanhos, os olhos dele, a olharem para ela com uma seriedade que não era própria da sua idade. "Mãe, quem é aquele senhor?", perguntou ele, a sua pequena voz cheia de uma curiosidade inocente. "Por que é que ele estava a chorar quando olhou para mim?" As palavras de Tiago, recontadas por Isabel na noite anterior, ecoaram na mente de Afonso como um alarme de incêndio. Por que é que ele estava a chorar? A inocência daquela pergunta era uma arma que Miguel, mesmo sem saber, podia usar. Afonso sabia que precisava de agir, de solidificar as defesas à volta da sua irmã e do seu sobrinho. Do outro lado da cidade, Miguel conduzia sem rumo pelas ruas de Lisboa. A humilhação em frente à escola ainda lhe queimava no rosto. A raiva de Isabel era uma parede de gelo, mas o que realmente o destruíra fora o vislumbre de dor por baixo da sua fúria. E a pergunta do rapaz: por que é que ele estava a chorar? A criança tinha visto através da sua fachada, tinha visto a sua dor. Ele percebeu que a abordagem direta estava condenada ao fracasso. Confrontar Isabel só faria erguer muros ainda mais altos. Ele não podia forçar a sua entrada na vida deles. Tinha de ser mais inteligente. Tinha de ser paciente. Uma ideia começou a formar-se na sua mente. Ele não queria assustá-los. Ele só queria estar perto. Ver o seu filho. Deixar que o rapaz se habituasse à sua presença de uma forma natural, neutra. O investigador, Sérgio, já lhe tinha fornecido um relatório detalhado. Os horários da escola de Tiago, as suas atividades extracurriculares e o seu local preferido para brincar depois das aulas, um pequeno parque a poucos quarteirões da sua casa. Um parque público. Um lugar onde qualquer pessoa se podia sentar. No dia seguinte, Miguel trocou o seu fato caro por umas calças de ganga e uma camisola simples. Sentia-se um espião no seu próprio drama. Encontrou um banco de jardim distante, parcialmente escondido por um arbusto de buganvílias, com uma vista clara para o pequeno campo de futebol improvisado. E então ele viu-o chegar.
Isabel a segurar a mão de Tiago, conversando com outras mães. Ela parecia cansada, mas havia um brilho nos seus olhos sempre que olhava para o filho. Tiago largou a mão dela e correu para se juntar a um grupo de rapazes que jogavam à bola. O coração de Miguel apertou. O rapaz era rápido, ágil. A forma como ele corria, com a cabeça levantada, a forma como chutava a bola com uma confiança feroz, era ele. Cada movimento era um eco da sua própria juventude. Uma hora passou. Miguel não se moveu. Apenas observava, absorvendo cada detalhe, cada sorriso, cada grito de frustração quando falhava um golo. Era uma tortura doce, uma punição que ele sentia que merecia. A bola, chutada com demasiada força por um dos rapazes mais velhos, rolou descontroladamente na sua direção, parando junto aos seus pés. O grupo de rapazes parou de jogar, olhando para ele. Tiago estava entre eles, a olhar para Miguel com curiosidade. O coração de Miguel martelava. Era a sua oportunidade. Ele podia ter ignorado, fingido não ver. Mas não o fez. Levantou-se, caminhou calmamente até à bola e, com um toque suave do pé, enviou-a de volta para o centro do campo. Olhou para Tiago e deu-lhe um pequeno sorriso. Apenas um sorriso, nada mais. E Tiago sorriu de volta. Foi um momento minúsculo, insignificante para o resto do mundo. Mas para Miguel, foi como se o sol tivesse rompido as nuvens. Uma faísca de esperança, frágil mas real, acendeu-se no seu peito. Ele sentou-se novamente, o seu coração um pouco mais leve. Mas a esperança foi de curta duração. O que pensas que estás a fazer? A voz, baixa e cheia de veneno, veio de trás dele. Miguel virou-se lentamente. Afonso estava ali, de braços cruzados, os olhos a faiscar de raiva. Ele devia estar a observá-lo o tempo todo. Estou sentado num banco de jardim, Afonso. Acho que ainda não é crime, respondeu Miguel, tentando manter a calma. Não te faças de estúpido comigo, rosnou Afonso, dando um passo em frente. Ele baixou a voz, mas a sua intensidade aumentou. Eu sei o que estás a fazer. Estás a rondar. A tentar aproximar-te do miúdo pelas costas da mãe dele. É doentio. Eu só quero ver meu filho. Ele não é teu filho, sibilou Afonso. De repente, a sua atitude mudou. Ele ergueu a voz, o suficiente para que as outras mães, incluindo Isabel, se virassem para olhar. O que é que este homem quer? Ele tem estado aqui sentado há mais de uma hora a observar as crianças. O pânico instalou-se. As mães começaram a murmurar, a puxar os seus filhos para mais perto. Os seus olhares, antes indiferentes, tornaram-se desconfiados, hostis. O que é que se passa? Perguntou uma delas. Afonso apontou para Miguel, o seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Este indivíduo. Não o conheço. Está aqui a observar o meu sobrinho. É melhor termos cuidado. A humilhação foi imediata e avassaladora. Miguel tornou-se instantaneamente o predador, o estranho perigoso. Isabel correu na direção deles, o rosto pálido de choque e fúria. Ela viu a cena, o irmão a acusá-lo, as outras mães a olharem para ele com medo. A pequena ligação que ele pensara ter criado com Tiago desfez-se em pó. Eu disse-te para ficares longe, disse Isabel, a sua voz a tremer de raiva e vergonha. Ela agarrou no braço de Tiago, que olhava para a cena sem compreender, e puxou para longe. O seu olhar para Miguel era de puro nojo. Ele tinha-a humilhado em frente à sua comunidade, ao seu círculo de apoio. Derrotado, Miguel levantou-se e afastou-se sob os olhares acusadores de todos. Enquanto caminhava para o seu carro, a raiva começou a borbulhar por baixo da sua frustração. A tática de Afonso tinha sido brilhante na sua crueldade. Ele não o tinha atacado fisicamente. Tinha-o destruído socialmente, pintando-o como um monstro. Ele sentou-se no carro, as mãos a tremer no volante. Aquele não era apenas um ato de proteção. Era algo mais. Era pessoal, era vingativo.
E foi então que um pensamento frio e afiado cortou a sua confusão. O e-mail. A fotografia anônima. Tinha chegado na altura perfeita para causar o máximo de caos. Tinha-o atraído de volta apenas para ser abatido. Não fazia sentido. A não ser que o objetivo nunca tivesse sido uma reunião. A não ser que o objetivo fosse a sua destruição. Uma pergunta louca, impossível, formou-se na sua mente, tão chocante que ela disse em voz alta para o silêncio do carro. Por que agora? Quem é que ganha com isto? A pergunta pairou no ar dentro do carro, pesada e perigosa. Quem é que ganha com isto? Miguel arrancou, conduzindo para longe do parque, para longe dos olhares acusadores, mas a pergunta seguia-o como uma sombra. Durante dias, ele tinha agido por instinto, movido pela culpa e por um desejo paternal recém-descoberto. Agora, pela primeira vez, a sua mente analítica de arquiteto começava a tomar o controlo. Ele estava a olhar para um problema sem ver a planta. O e-mail anônimo não fora um ato aleatório. Fora deliberado. Cronometrado. Alguém queria que ele voltasse. Mas a reação de Isabel e, especialmente, de Afonso, não era a de quem esperava uma reunião feliz.